Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal, Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Pedro e hoje vamos dar continuidade no conteúdo da aula passada, que é o princípio multiplicativo da contagem. Essa aula vai ser a parte 3, então tem duas outras anteriores, dá uma conferida lá depois. Hoje vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem, né? Então, o princípio multiplicativo da contagem, como na primeira aula eu disse, ele é determinado de duas formas de resolver. Primeiro, a árvore, né, ou possibilidades, possibilidades distintas que você tem. Você pode esquematizar essa aula foi ministrada pelo Google Meet, tá? Então ela tem a árvore ou o diagrama de possibilidades, que você pode desenhar esse diagrama para determinar possibilidades de um evento ocorrer, e princípio fundamental da contagem também é utilizado. O princípio fundamental da contagem é muito simples, basta você multiplicar o número de possibilidades de determinados eventos ocorrerem, tá? Então aqui eu trouxe dois exemplos que vamos trabalhar agora. Primeiro exemplo, um palíndromo ou capicua, né? É um número que se lê da mesma maneira, nos dois sentidos, ou seja, da esquerda para a direita ou ao contrário. Como? Aqui eu tenho como exemplo desse número, né? Um palíndromo. Como seria esse número? Eu tenho aqui um 222, 1661, né? Então, se eu pegar esse valor aqui e ler ele da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, vai ser a mesma coisa, né? Você tem 1661, 1661, tá? Aqui tem outro exemplo, né? 28482. E outro exemplo aqui, esse já é um exemplo que eu vou trabalhar aqui com vocês, porque ele tem 6 algarismos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 976, 6, 7, 9. Se eu ler da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, mesma coisa. Determine a quantidade de palíndromos que podem ser escritos com 6 algarismos distintos. Então ele quer que seja 6 algarismos distintos, como esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo, ele tem 6 algarismos. E aí, para determinar isso através do princípio fundamental da contagem, é só multiplicar o número de possibilidades que eu tenho. E aqui eu vou começar a resolver. Então aqui, né, no P de princípio fundamental da contagem, ele quer 6 algarismos, então vem aqui, ó, 1, aí eu vou multiplicar com o segundo, multiplica com o terceiro, com o quarto, com o quinto e com o sexto. 6 algarismos é o que ele quer. Só que aqui ele deu mais um detalhe a mais. Ele falou que os algarismos eles têm que ser distintos. Então é diferente desse número aqui, ó, 222, né? Por exemplo, eu poderia colocar 1, só que eu não posso. Né? Seria um palíndromo também? Seria, só que eu não posso porque ele quer algarismos distintos, então eu não posso repetir. O número que aparece aqui, ele não pode aparecer aqui, nem aqui, nem aqui e nem aqui. Ele só vai aparecer lá no outro, no último número, tá bom? Como esse exemplo aqui, ó. Se o 9 aparecer no início, ele só vai aparecer no final, tá bom? O segundo número é 7. O penúltimo número só pode ser o próprio 7, tá? E o terceiro número vai ser igual ao quarto número. Então não pode ser nenhum outro, esse quarto número aqui não pode ser nenhum outro, a não ser o mesmo que o terceiro número. Então aqui, a questão das possibilidades, eu vou começar pelo primeiro valor aqui. E nesse caso aqui eu posso usar o sistema numérico que nós temos. O sistema numérico nosso vai do 0 até o 9. Então tem 10 números aí, 10 números que eu posso utilizar. Então aqui esse número de possibilidades é 10. Lembrando que o número que foi escolhido para essa posição, para a primeira posição, ele tem que ser igual ao da última posição, que é a sexta posição. Ele tem que ser igual. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que o número aqui que eu coloquei de possibilidades é 10, aqui eu vou colocar 10 também? Não, eu vou colocar 1. Ah, professor, mas por que 1? Porque se dentro de 10 valores eu escolhi um deles, esse próprio número eu vou colocar ele aqui, ó. Tá? Eu não tenho 10 possibilidades aqui novamente.
Eu vou ter uma possibilidade, porque o primeiro vai ser escolhido aqui. Então, vai restar uma possibilidade para essa posição. Continuando, né? O segundo número, qual vai ser ele? Se aqui eu tinha 10, eu escolho um deles, me sobrou 9. Então aqui eu tenho 9 possibilidades. E esse número, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual ao penúltimo número, que é o quinto número, tá? Então aqui também o número de possibilidades é 1, porque o que eu escolher aqui, ele vai ser o mesmo escolhido aqui, por isso que é 1, tá bom? Aqui no terceiro número, se aqui no número anterior tinha 9 possibilidades, aqui eu vou ter 8 possibilidades. Então aqui eu vou ter o terceiro número, que vai ser o mesmo número da quarta posição, tá? E aqui eu vou colocar o número 1, porque o número que eu escolhi para ficar aqui vai ser o mesmo número que tem que ficar aqui, tá bom? Porque são algarismos distintos. Agora é só multiplicar isso tudo. Então, de acordo com o princípio fundamental da contagem, multiplico os números, né? 10 vezes 9 vai dar 90, 90 vezes 8. Vou fazer aqui. 90 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 9, 72. Aí aqui vai dar 72. Quando eu multiplico por 1, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 72 vezes 1, 720 vezes 1, 720. 720 vezes 1, 720. 720 vezes 1, 720. Então, essa é a minha resposta. É o número de possibilidades que eu tenho, tá bom? Então, a quantidade de palíndromos que eu posso ter com 6 algarismos. Só que aqui eu vou um pouco além, pessoal. Por quê? Eu vou um pouco além para explicar um pouco mais para vocês. Porque essa sequência de números que eu escolhi aqui foi 6. 6 é uma sequência de números pares. E se cair alguma sequência de números ímpares, vocês também têm que ter consciência de como fazer essa questão. E aqui, em vez de usar 6 agora, para esse segundo exemplo, eu vou usar 7 algarismos, tá? Então, um exemplo a mais. Vou usar 7 algarismos. O jeito de resolver é o mesmo. Então, aqui, ó, P é igual primeiro número, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo número. Então, aqui eu tenho a posição 1, 2, 3, quarto, quinto, sexto e sétimo. Beleza. O primeiro número, eu tenho no total 10 possibilidades, porque não foi escolhido nenhum ainda, então tem 10 possibilidades. Lembrando que se for, nesse caso eu quero que seja distinto, e aí o primeiro número que me aparece, ele vai ter que ser o quê? Vai ter que ser igual ao sétimo número, que é o último. O segundo número, se eu tinha 10 possibilidades, eu usei uma, eu vou ter 9 possibilidades. E aí esse segundo número, ele vai ser o quê? Ele vai ser igual ao sexto número dessa sequência. Beleza? Então aqui, ó, o primeiro tem que ser igual ao último, então aqui vai me restar uma possibilidade. O segundo número tem que ser igual ao penúltimo, me restando só uma possibilidade. O número que eu escolhi aqui eu já vou ter que encaixar aqui, por isso que eu coloco 1. O terceiro número, eu vou ter 8 possibilidades para poder escolher esse valor. E esse terceiro número tem que ser igual aqui ao quinto número. E por fim, eu coloco 1 aqui. E por fim, o número do meio, o número central, eu tenho 7 possibilidades para escolher ele. Porque anterior eu tinha 8, então aqui eu tenho 7 possibilidades para escolher. Um exemplo de um algarismo um número palíndromo com 7 algarismos seria aqui, né? Vou colocar aqui como exemplo, poderia ser que o 2, 4, 7, 8, 7, 4, 2. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos. Isso aqui seria um exemplo de um palíndromo, tá bom? Agora, só multiplicar todo mundo. Então, é muito simples. 10 vezes 9, 90. 9 vezes 8, 90 vezes 8, eu já fiz ali, deu 720. Agora eu pego 720 vezes o 7. 720 vezes 7. E aqui 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 2, 14, vai 1, 7 vezes 7, 49, mais 1, 50. Então eu vou ter um total de 5.040 vai ser o número de possibilidades de ter palíndromos, né? O número de quantidade de palíndromos com 7 algarismos, ok?
lembrando que aqui é multiplicado por 1, então vai ser o mesmo valor. Segundo exemplo, em uma escola da rede estadual, os 3 alunos com média mais alta ganharão um ingresso para o cinema. No entanto, a escola só tem um ingresso de cada dentro de 6 filmes. De quantas sequências distintas os ingressos podem ser escolhidos, sabendo que a escolha é feita de aluno por aluno? Beleza. De acordo com o princípio fundamental da contagem, eu multiplico essas possibilidades. Então aqui eu vou ter 3 alunos. O primeiro aluno vai poder escolher um filme, o segundo vai escolher depois e o terceiro vai escolher depois, tá? E aí eu tenho um total de 6 filmes que eu posso escolher. O primeiro aluno, que foi o que teve a nota mais alta, ele tem 6 filmes para escolher. Então ele vai escolher um dentro desses 6 filmes. Então o número de possibilidades dele é 6 filmes, 6. O segundo aluno, ele não vai ter 6 filmes para poder escolher, porque o primeiro ele vai escolher um dentro desses 6. O segundo aluno ele vai ter 5 filmes para poder escolher, porque um já foi escolhido pelo primeiro. E os ingressos é um ingresso de cada filme, tá bom? E o terceiro aluno, ele vai ter 4 possibilidades, quer dizer 4 filmes para poder escolher, porque os 2 anteriores escolheram 2, restando para ele 4 filmes. E agora, por fim, só multiplicar isso aqui tudo, tá? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. Então, é 120. No caso, quantas sequências distintas, e essa sequência, ela tem aqui 120 possibilidades de acontecer, tá bom? Só multiplicar o número de possibilidades de cada evento. Vou deixar um espaço para vocês tirarem um print. Eu quero agora agradecer a participação de vocês, dar um like se gostou, se inscreva no nosso canal e também falar sobre os cuidados básicos, que é lavar a mão, higienizar bem, tá bom? Lavar a mão, usar máscara, distanciamento e o álcool em gel para nos proteger desse vírus, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima.